Boa tarde, eu me chamo Tamires e essa é a Ana Clara e a gente fez o percurso do Olha Recife, Mercado São José e Igreja dos Arredores. Como o guia era Pedro Bandeira e o servidor era Robson. O processo de inscrição do Olha Recife é pelo site mesmo do Olha Recife do projeto. É, além do tour ser a pé, tem também ônibus e tinha, na verdade, catamarã. O catamarã foi cortado. O tour estava estipulado para acontecer às 14 horas, como Claro falou na Praça do Arsenal, mas assim que o guia chegou, ele recolheu as doações da gente e começou a fazer o credenciamento, que foi, no caso, uma lista, ele anotando os nomes da gente. Notamos que ele usava crachá, e aí foi uma das coisas que E a ele gente... estava portando também a camisa do guia do Olha Recife. E ele se apresentou e apresentou também o servidor que ia acompanhar o roteiro com a gente. Então, e aí a gente saiu às 14h20, o horário de volta ele não foi avisado. E antes da gente começar a fazer esse roteiro, o guia Pedro, ele deu um breve resumo de onde a gente ia passar, saindo da Praça do Arsenal até o bairro São José, conhecendo as igrejas daquela localidade. Ele explicou o motivo do projeto, do porquê, o início desse projeto, porque é tão importante, que é justamente para fazer com que as pessoas, os moradores, né, a gente do Recife, tenha mais esse sentimento, cria esse sentimento de pertencimento, assim, para valorizar patrimônio, valorizar cultura, história. A gente atravessou a ponte e aí nesse passeio ele já começava a falar não das igrejas, mas também de alguns pontos históricos e turísticos, que acabou deixando o nosso roteiro não tão monótono, não tão assim, tipo, a gente não precisa chegar lá para ele começar a falar, entendeu? Ele falou da ponte Ou giratória, questionar, ele simplesmente... ele falou da ponte giratória, de algumas esculturas nas praças que a gente andou. Então ele mostrou mesmo, tem muito conhecimento sobre o assunto. Ele teve assim, ele passou pra gente que ele tem um conhecimento, uma propriedade do que ele Do que ele fala. está falando, exatamente. A única coisa negativa em relação a isso, da relação a gente com o guia, foi justamente porque tinha uma quantidade grande de pessoas, então isso meio que dificultou a gente escutar o que ele estava passando pra gente, e também aquela coisa de grupo grande, então rolavam as conversas entre as pessoas, o que dificulta mesmo essa comunicação. E ele andava um pouco rápido, então assim, foi meio difícil acompanhar o grupo. Porque tinha pessoas que andavam também devagar, acabava atrapalhando também. É. Assim, eu cheguei a perguntar ao servidor e ele disse que não era comum fazer um roteiro daquele que a gente fez com muita gente. Era sempre uma quantidade menor de pessoas. Eu acredito que isso tenha atrapalhado Isso. Porque eles já estipulam essa e esse roteiro que a gente fez é impossibilitado para pessoas com deficiência, porque a gente subiu o degrau, desceu, passou no meio de ruas bem movimentadas do bairro São José, que ele começa a conhecer a frente do mercado de São José. A gente entrou na igreja, na Basílica da Penha. E aí a gente teve uma fala também de outra guia, que era uma guia também da igreja mesmo, falando do Recife Sagrado, né? Que é aquele projeto que existe aqui. A gente conheceu a arquitetura dela, a parte interior da igreja, e lá a gente foi para o pátio de São Pedro conhecer a igreja São Pedro dos Clérigos. Lá também a gente teve uma orientação também de outro guia, não foi? Foi dos participantes do Recife Sagrado, né? Isso, o guia do Recife Sagrado falou um pouco da história da igreja e tivemos tempo de olhar mais as partes interiores da igreja. A gente já estava quase concluindo, atrasou, por conta que choveu, então atrasou o percurso, a gente teve que ficar parado um tempo, então foi algo negativo também, né? Que não tem nada a ver com o guia, nem com... Um problema externo. Um problema externo que é imprevisto, que acontece, que pode acontecer.
E aí, Lembrando que a gente só soube até onde ia o roteiro, até que horas no caminho, que a gente chegou a perguntar ao guia até que horas ia acontecer esse roteiro. Porque inicialmente não foi avisado e de certa forma interfere sim nas pessoas que estão participando, porque elas podem ter outros compromissos após o roteiro, após o Olha Recife, então seria interessante se ele tivesse dito para já haver uma programação, etc.